A transformação ela não se dá só pelo software que vai ser desenvolvido, mas sim por toda uma questão, né, interna, operacional e de negócio da empresa. Não adianta a gente ter a ferramenta e não ter a contribuição de todos ali em cima de trazer esses resultados, né? Entender, engajando isso dentro das empresas, né? As consultorias em geral, tá? Elas não dão o como fazer. Elas dizem que tem que ter. E tá tudo bem, é o trabalho delas. Não, olha, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, a gente faz aqui o agendamento, a gente tem aqui os nossos controles de agenda, depois no final do dia vai alguém lá e digita no sistema. Só para aparecer pro cara depois. Qual é o ganho disso, né? Tudo que eu puder fazer pelo celular, pela internet, eu vou fazer. Se eu puder evitar ir numa loja, qualquer coisa, eu vou evitar. Tem o caso clássico aqui do PHP, né? Tá? Então... Adoramos PHP, um abraço pros meus amigos PHP. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje é dia de pauta executiva. Hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos de transformação digital. Esse assunto é daqueles que dá até que me preparar para falar desse assunto, tão importante que ele é. E para falar disso hoje, eu estou aqui com os meus amigos da Base Digital. Vou apresentar para vocês aqui o Guilherme Corsetti. Ele é co-CEO da Base e ele faz mais um monte de coisa lá que ele vai explicar para a gente aqui. Fala aí, Guilherme. Opa, vamos lá. Deixa eu me apresentar. Sou aqui co-CEO e cofundador, né, da Base Digital, uma empresa aí com 12 anos de vida já, focada hoje, né, em transformação digital. Né? A gente acaba atuando no dia a dia dos nossos clientes com esse viés, desenvolvendo aí produtos, plataformas, né, construindo serviços aí necessários dia a dia para estar auxiliando nesse sentido, né? Tem uma história, né, antes da Base de trabalhar aí com telecom muito pesada, né? Sou engenheiro de formação, né? Mas no final acabei caindo para o software, né? Estou falando aí 2005 foi quando eu virei a chavinha para o software, aí nunca mais voltei. A engenharia ajudou bastante aí em outras questões de dia a dia, mas me tornei empresário, né? Base começou aí como uma pequena produtora, né? Numa época onde tudo era mato, né? A gente fala, né? Não existia iPhone, não existia Android, a gente trabalhava com Flash lá no início, né? Para desenvolver aí sites e animações para agências de publicidade. Eu ia falar bons tempos, mas não sei se eram tão bons assim, então... Foram tempos necessários, eu diria. Gostei mais do termo. Foram tempos necessários, mas importantes, né? Tempos importantes para a formação e maturidade, inclusive do mercado, né? E a Base hoje, né, onde ela está posicionada, atuando aí, atendendo aí grandes clientes corporativos nesse processo aí de transformação. Tá? Show de bola. E aqui do meu lado direito, o Gilberto Júnior, que é o PMO da Base, é o cara que faz a parada acontecer, o cara que controla ali as entregas, a gestão do projeto, vai compartilhar um pouco com a gente aqui também como que é esse processo lá na Base. Fala aí, Gilberto. Isso aí. Hoje sou o Gilberto Júnior, obviamente, né? PMO aí da Base, responsável aí pelas entregas, pelos projetos, pela organização geral aí das aplicações, né, em geral. Também venho desse viés aí tecnológico já desde sempre, né? Hoje eu sou PMO, mas tenho pelo menos uns 14 anos aí de gestão de projetos, então caminhei bastante aí nesse trajeto da gestão em geral, bem focado também em produtos digitais sempre, né? Desde do meu início aí no mundo da tecnologia, e estamos aí contribuindo para as entregas desses projetos na Base hoje. Show de bola, obrigado pela presença de vocês. Nesse episódio aqui a gente vai falar tudo sobre gestão de projetos de transformação digital. Então, você quer saber como que funciona a parte de levantamento de escopo, descoberta da necessidade do cliente, você quer saber como funciona a gestão dessa equipe, qual a formação desse time, decisão tecnológica, como é que a gente monta a arquitetura de solução e leva para o cliente, né, Corsetti? Tudo isso aí a gente vai discutir aqui. Vamos falar um pouco sobre mercado também, como está o mercado de tecnologia hoje no Brasil. Então, acompanha com a gente, tem muita informação importante aqui e tenho certeza que todos vocês estarão conosco. Vamos lá que o papo tá muito bom. Bora!
Queria começar já com um ponto de discussão, um ponto que é meio polêmico na internet, né? Principalmente naquelas discussões super frutíferas do LinkedIn. LinkedIn é um mundo à parte, né? A gente sabe. O que é de fato transformação digital? Quando a gente fala de transformação digital dentro do contexto de uma empresa, qual a visão da base sobre isso? O que se espera de uma transformação digital? Porque a gente vê de tudo, né? E são vários processos que levam o mesmo nome de transformação digital. Na visão da base, o que é, de fato, transformar digitalmente uma empresa? Vamos lá, ótima pergunta, né? Porque transformação digital, tu olha, parece o mundo, né? Mas tudo tem um começo, né? Quando algum cliente vem para a base, né, e pede algum tipo de projeto, né? A primeira coisa, né, que a gente faz, a primeira avaliação, né, que a gente tem é o nível de maturidade daquele cliente no digital, né? E a partir disso a gente puxa, né, um histórico que a gente tem de projetos já realizados, entende o contexto, a posição daquele cliente, né, e verifica o nível de maturidade, com isso avalia, né, em que ponto que ele está de digitalização para ver se, olha, gente, vamos começar construindo um produto X só para cobrir uma primeira necessidade. Depois de colocar esse produto no ar, depois de operar, né, depois de ver como que isso vai desenrolar no dia a dia da empresa, vamos evoluir, vamos abrir para outras frentes, porque a transformação ela não se dá só pelo software que vai ser desenvolvido, mas sim por toda uma questão, né, interna, operacional e de negócio da empresa. Tá? Então, temos um ponto nesse sentido. Assim como a gente tem casos de clientes que já têm, né, um dia a dia mais digitalizado, mas precisam realmente seguir uma transformação mais avançada, né, que é já num nível assim, de otimização do que tem lá. Né? Olha, eu já tenho aqui uma plataforma X, uma Y, uma Z rodando integradas e eu sinto falta, né, de um outro ponto aqui para interconectar tudo isso, né, para evoluir mais ainda nesse dia a dia. Né? Então, assim, a gente enxerga a transformação como algo que vai, obviamente, melhorar, né, o dia a dia, seja algum nível operacional que o cliente tenha ou que os clientes desse cliente tenham algum tipo de necessidade. Tá? Então, eu diria que nessa linha a gente pode definir num contexto de uma empresa que desenvolve projeto plataforma. Tá? Uma coisa que você pontuou, Corsetti, que eu acho que é o ponto nervoso dessa discussão de transformação digital, é que esse tipo de transformação ela fala mais sobre negócios e processos apoiados na tecnologia, claro, do que simplesmente transformar processos e negócios antigos em eletrônicos. Uhum. E a gente vê muitos casos não tão bem sucedidos de transformação digital, onde você tinha um processo inadequado, um processo antiquado, e você simplesmente transforma ele num processo eletrônico, digital, sem rever algumas coisas que simplesmente não fazem sentido no contexto de um mundo digital, né? Aí é o caso que a gente brinca aqui no PPT Não Compila, que é o vovô andando de skate, né? Aquela empresa quer ser descolada, etc., mas não capturou, de fato, a essência, né, do que é a transformação digital. É, onde pode se beneficiar, né? Então, assim, ela simplesmente faz um depara da vida off que ela tem, né? E ela não necessariamente olha para esse processo, né, de evolução para o digital, né, os benefícios reais. E é como tu bem falou, né, o vovô andando de skate, né, acaba que assim, pega um processo exatamente como ele funciona no off, põe para o mundo on, às vezes não dá match, não encaixa, tu olha aquele ser estranho que foi construído, né, como uma plataforma, por exemplo, né, mas isso está muito linkado à maturidade, né? Então, assim, por isso que eu volto no início da minha fala, né, se a gente tem uma empresa que está muito nesse sentido, né, o papel da base, vamos dizer assim, no dia a dia, acaba sendo mostrar para o cliente caminhos para simplificar, né? Olha, esse caminho está muito complexo, vamos por aqui, vamos fazer mais simples, né? Certamente em algum momento desse podcast a gente vai falar a palavra MVP, né? Vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Tá? Então, assim, a gente sempre acaba indo muito nesta linha,
né? E então, assim, os MVPs eles acabam dando muita base, né, para esse processo de transformação. Inclusive, né, os MVPs às vezes nos dizem que algo não deve ser transformado. Pô, funcionava bem no off, mantém no off. Né? O MVP provou aqui que, no final das contas, não foi tão útil assim. Melhor do que ter gasto uma montanha de dinheiro num projeto complexo, gigantesco, né, com outras coisas, tá? Então, tá aí uma das maravilhas também da gente poder estar testando e validando, né, através de MVPs. Essa modelagem de produto, né, quando a gente fala de transformação digital, ela é estritamente importante, né, para você saber exatamente qual produto e o resultado que você espera e como fazer esse tipo de transformação, né? Não é incomum nesse mundo a gente encontrar um cliente que acha que tem um problema, mas na verdade ele tem outro problema, né? Ou ele não sabe exatamente o que ele precisa, né? Que não tem maturidade para o digital, ou tem uma visão mais inadequada do processo que ele tem offline, que pode ser digitalizado e tal. E vocês devem encontrar, como a gente encontra por aí no mundo corporativo, às vezes o cara te procura pedindo uma coisa, mas na verdade você já percebe que o que ele precisa é outra. E como vocês lidam com casos assim? Como é que você fala, cara, vem cá, vamos conversar. Talvez eu acho que o que você está pedindo não é exatamente o que você precisa. Vou te propor aqui um MVP nesse produto para que você entenda melhor como a gente pode organizar produto, processo, resultado e negócio com a estrutura de tecnologia, né? Porque geralmente a gente sabe como são os clientes de tecnologia, eles vêm querer comprar tecnologia, né? E não, na verdade, o que a tecnologia pode proporcionar, né? Como é que vocês lidam com isso, essa aproximação do cliente? Vamos lá, é muito comum, tá? É muito comum, assim, o cliente vir com um pedido pronto. Isso. Não, a gente acha que é só no mundo corporativo que o cliente vem pedir pronto. Não, o usuário, ele é usuário em qualquer lugar do mundo, né? Ele vem com um pedido pronto, olha, quero construir tal coisa, né? E a gente tem um processo na nossa área de negócios que é tentar entender os porquês, né? Claro que quando é algo que é um produto padrão, quero um novo portal institucional, ok. Aí segue, né, o processo da caixinha. Mas quando ele vem com algo que já foge da caixinha, a gente tem um processo comercial de tentar entender os porquês e dependendo do nível de maturidade dessas respostas e de estrutura que esse cliente tem, a gente acaba fazendo alguns questionamentos, tá, que levam a uma consultoria. Tá, uma consultoria que a gente chama amigavelmente de discovery, né, que é o quê? Uma imersão dentro desse cliente, geralmente por 2 meses, com alguns profissionais específicos para uma necessidade que o cliente trouxe, tá? E o output dessa consultoria acaba sendo que é uma avaliação, né, do pedido no cliente, onde a gente acaba envolvendo o time de TI dele, né, time de operação dele, time de negócio dele, time de marketing dele, escutando todas as frentes que a gente acha necessárias para aquele pedido, porque daí a gente começa a puxar todo mundo, olha gente, isso aqui vai provavelmente para o digital. Mas qual é a posição, né, da equipe A, da equipe B, da equipe C da empresa com relação a isso? Porque todo mundo vai ter que operar, todo mundo vai ter que responder em cima disso. E o output dessa consultoria acaba sendo, né, em geral, né, algo atrelado a SEO, quando a gente está falando de algum produto que é mais aberto, para mostrar, olha pessoal, os usuários se comportam dessa forma, então o que tu estava me pedindo lá não é muito bem o que o usuário está buscando hoje, né? Um outro output que a gente tem, né, é um output de usabilidade e design, que é um protótipo do que se espera. E um terceiro output é um output ligado à tecnologia, que é para dar uma viabilidade. Porque escutando essas áreas, né, volta e meia surge uma necessidade de uma integração. E a gente sabe que integração não é bem assim, né? Junta tudo isso, né? Olha, para isso que tu tinha me pedido lá, né, mudou, às vezes, completamente para outra coisa. Para executar, né, esse novo projeto, a gente precisa de uma equipe desse tamanho, né, para daqui X meses aí ter uma primeira entrega. Então, a base ela entra com essa camada consultiva no início, muitas vezes, quando é um produto que não segue aí um padrão de uma caixinha fechada. Tá? E isso tem demonstrado bastante êxito, né? Porque invariavelmente a gente também acaba fazendo a parte posterior, que é a da execução, acaba criando o que é o nível de confiança com o cliente, porque a gente
vive com o cliente por 2 meses, entende do negócio dele, e não só do negócio, mas de muitas questões operacionais para sair com esse output, né? Então, a gente tem uma bela de uma assertividade no que tem que ser construído. Mas, novamente, né? Aí constrói a nível de MVP, geralmente, porque daí vai cair na mão do usuário real. E a gente sabe que daí todo o roadmap lindo, maravilhoso, de 1, 2, 3 anos, às vezes, né, muda completamente quando cai na mão do usuário depois, né? Então tem todo esse ciclo aí, mas que ele colabora bastante nesse sentido. Legal. Você chegou exatamente no ponto que eu queria, Corsetti. Porque é meio difícil você pensar no processo inteiro de transformação, tudo aquilo que vai ser desenvolvido, tudo aquilo que vai ser requerido, num timeline muito bonitinho, porque passa por um processo de descoberta que é muito ágil e muito dinâmico, etc., e que às vezes o próprio cliente não sabe que precisa. A gente que realiza um projeto como esse também não sabe exatamente onde vai dar, porque você precisa fazer o processo de discovery, entender de fato a necessidade. E às vezes o trabalho é essa própria consultoria, né? Às vezes isso já é o próprio core. Dali você, como você disse, vai derivar em alguns produtos que vão atender todo um processo, mas um processo que a consultoria já remodelou completamente, já teve tudo isso. E aí vocês conseguem ter esse approach para o cliente para vender essa consultoria antes do produto que ele já veio... Cara, vocês são mestres da negociação, porque é muito difícil vender alguma coisa pro cara que ele não sabe que precisa ainda, né? Vamos lá. Muitas vezes o cliente ele vem com essa ideia modelada, né, e ele já contratou uma consultoria anterior para chegar ali. Não, é isso que eu preciso fazer. Só que as consultorias, em geral, tá, elas não dão o como fazer. Elas dizem que tem que ter. E tá tudo bem, é o trabalho delas. Uhum. Não, olha, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas como? Né? Aí tu precisa envolver realmente todo um aparato de profissionais aí que já tem um chão grande de produção, né? Porque na produção a gente descobre muitos, né, Cs. A gente traz isso, né, então para esse mundo, vamos dizer assim, real do dia a dia da produção, né, que é essa consultoria para mostrar a viabilidade junto daquilo que vai ser construído. Então a gente tem muito dessa dinâmica, né, por uma questão de origem da empresa, né? Nós somos, né, muito técnicos, né? A base, né, ela tem um quê aí de todos os seus sócios, né, são técnicos. Eu, por exemplo, sou engenheiro, né? Então isso acaba dando muita credibilidade para o nosso trabalho, o cliente acaba confiando muito nisso, né? A gente acaba tendo muita propriedade quando a gente traz, né, as questões, desde o comercial para poder vender isso, até depois as entregas que acabam sendo feitas. Legal. Gilberto, queria te fazer uma pergunta mais específica sobre como você trata isso no dia a dia com o olhar de PMO, porque deve ser meio desesperador para o PMO, né? Você começar um projeto que a gente não sabe muito bem para onde vai, quanto tempo dura e qual vai ser exatamente o resultado. E como que você vê essa mudança de paradigma, né? Porque quando a gente fala de um trabalho mais ágil, incremental e que precisa de validação, etc., como um projeto de transformação digital, é diferente daquele modelo clássico de gestão de projeto, né? Que você tinha ali o timeline, tudo certinho, as entregas, etc. E num determinado momento você chega nesse ponto também na transformação, mas tem uma área de descoberta ali meio cheio de incertezas, né? Como é ter alguns projetos na mão e ter que lidar com isso no dia a dia? Na verdade, assim, né, desesperador não dá para ser, né? Então, tem que primeiro manter a calma ali, né? Entender realmente a necessidade ali que veio imposta de alguma forma ou outra, né? Porque, de certa forma, existe aonde quer chegar, mesmo que imparcial ainda, mas posteriormente a isso acaba tendo todo um processo de entendimento. E em cima desse entendimento que se tem do cliente, do negócio e das necessidades ali técnicas que a gente vai precisar entregar naquele projeto, tu começa a ter mais tranquilidade porque tu sabe como que tu vai unir ali a equipe para construir aquela plataforma, enfim, o que for, né, desejado ali ou estimado em cima daquele projeto. Então, não, o primeiro ponto realmente não é o desespero, mas
é a organização, né? Então, o principal mesmo, assim, é a gente conseguir trazer as pessoas com que vão ter aquela capacidade, não só do entendimento, mas a capacidade técnica em construir aquela situação ou aquele projeto, para daí agregar valor para o cliente. Eu acredito que o mais difícil aí nesse processo, não só da venda, mas do cliente comprar a ideia, é realmente a mensuração disso lá no final. Às vezes é muito difícil o cliente entender que aquilo ali que a gente está desenvolvendo, qual que é o resultado que vai dar aquilo ali, seja de otimização, seja de dinheiro mesmo, né, financeiramente, ou até mesmo de organização de equipe, né? A gente está falando aí de diversas situações que a tecnologia pode trazer dentro de um projeto, mesmo que simples, pode otimizar trabalho da equipe dele em algum setor específico, pode otimizar, né, custos aí internos, assim como pode agilizar os processos também de uma forma mais automatizada, né, com as integrações e tudo mais. Então, eu acho que o ponto principal aí nesse processo é realmente fazer parte do entendimento, né, ter todo o entendimento ali, não só de um projeto que já está chegando pronto ali, mas também entrar dentro do cliente, né, porque muitas vezes esse projeto ele já chega quase que desenhado para nós ali na operação, né, em efetivar ele. Então, às vezes, tu começa ele, também ao mesmo tempo começa e já começa a mudar um pouquinho, porque conforme tu vai executando, eventualmente um ou outro ponto não fica em encontro com o que a gente estava desenhando inicialmente. Então, realmente é um processo muito mais de organização, né, de estar ciente da situação de cada cliente, junto com as pessoas, né, as pessoas da base, de qualquer nível, de qualquer perfil ali, que vão estar composto aí o time para a gente conseguir ter essas entregas aí qualificadas que tenham, obviamente, resultados para o cliente, que ele consiga ver resultado. Acho que o mais importante, né, nisso é eles verem que tudo aquilo que a gente construiu, que a gente passou meses ali estudando junto a eles, vai, de fato, dar aquele resultado, né? Até um complemento em cima do que o Gilberto trouxe, bem importante, né? Mudança ao longo do projeto, né, que está sendo construído depois que ele cai na operação em si. Assim, ó, por mais que o cliente já chegue com a ideia, por mais que a gente faça uma consultoria, por mais que o output dessa consultoria já tenha todo um pré-planejamento do que vai ser executado, sempre vai ter mudança. Né? Não adianta. Assim, a equipe, seja do cliente, seja a equipe interna da base, né, ela lida com isso diariamente, né? Para quê? Para atingir o objetivo de entrega, né? E assim, a gente tem uma assertividade ali, eu diria, a gente entrega uma consultoria com pré-planejamento de 80%, 90% do que vai ser feito, mas 10% a 20% sempre vai mudar. Tá. A realidade se impõe em algum ponto. Exatamente. Tem que ser ajustado, né? E a realidade seja qual for, olha, reduziu um pouco o prazo, né? Cortou alguma verba, né? Olha, tipo, uma mudança no modelo de negócio do cliente no meio do caminho e vamos ter que adaptar o projeto que já está em construção. Tá? Ou então, outros sistemas também, incorporam outros sistemas que tem que mudar uma integração que foi planejada, enfim, né? E no fundo, né, eu acho que a transformação digital é sobre isso, né? Uhum. A gente fala de ter ativos digitais e processos mais flexíveis e processos digitais de desenvolvimento sejam mais ágeis, etc. No fundo, a gente está esperando ter versatilidade para pivotar o modelo de negócio e reagir mais rápido para o mercado, né? Uhum. Às vezes o cara tem um processo tão enxuto, tão engessado, né? Sempre fez aquilo daquela forma, e ele perde um pouco da capacidade de reação quando um concorrente tem um produto diferente ou está trabalhando de alguma outra forma, e o digital dá essa possibilidade do cara pivotar e, cara, começamos por aqui não está dando certo, está todo mundo correndo para lá, vamos ir para lá, né? Então acho que o modelo de desenvolvimento ágil, trabalhar com as hipóteses, as validações e digitalizar esses processos, eu acho que traz essa vantagem, né? Cara, mudar tá tudo bem, acho que é para isso mesmo que a gente está aqui, né? A gente tem que ter essa mudança porque o mercado muda, os negócios mudam e as empresas mudam, né? A gente tem um case bem interessante, né?
de uma empresa que a gente atende na área da saúde, salvo engano, há 3 anos, tá? Onde quando a gente chegou lá, a primeira demanda era, olha, temos que trocar nosso site, né? Temos que finalizar o nosso site, nosso portal institucional. Tá? Era o início ali de um processo de digitalização, né? Ao longo desses anos foi criado portal de acesso do paciente para agendamento de consulta, né? Ver o resultado de exame, portal de acesso para o médico, portal para colaborador, para médico externo. Agora saiu recentemente aplicativo, né? Que já está implantado em algumas clínicas para telemedicina. E eu estou falando aí de 3 anos, tá? E se eu fosse olhar, e aí, porque quanto mais a gente entra, mais a gente descobre que mais precisa coisa, né? Porque, assim, tudo isso vem do mundo físico e começa a ficar digitalizado. A gente olha, né? Gente, projeto para 10 anos. Não tem mais fim a partir do momento que entra nesse mundo. E o legal de estar construindo esse projeto de digitalização desde o início é que tu vê que o cliente do outro lado, ele também vai criando todas as estruturas para suportar isso, né? E não são estruturas pequenas, né? Então o Gilberto trouxe aqui a questão dos, né? Surge um sistema novo para ser integrado no meio do caminho, e é isso aí mesmo, né? Porque, imagina, né, qualquer empresa que trabalha hoje na área médica tem sistemas super complexos aí rodando para sua operação funcionar, né? E não são poucos. Então, é um case legal, né? Mas ele mostra também que uma vez que a empresa ela entra nisso, né? E funciona depois do primeiro passo, não tem mais volta. Assim, ó, não tem mais volta. Tá? Então, é um processo bem bacana, né? E realmente de mudança real, né, do dia a dia dessa empresa, né, no contato dela com o digital. E como você falou, ela vai adaptando a própria operação, né, para sustentar esses canais digitais e esses métodos digitais que ela começa a desenvolver, né? E eu acho que é aí onde mora o termo transformação da transformação digital, né? Porque trazer o digital pro negócio desse cliente vai fazer com que ele se transforme de dentro para fora, né? Então todo aquele processo que ele imaginava que era feito de uma forma, ele começa a ver ganhos em fazer de uma outra forma, apoiado dentro do digital, e a empresa vai se transformando, né? Existe até uma frase aí famosa que deve ter rolado já no LinkedIn de todo mundo, eu não gostaria de repeti-la, mas ela faz muito sentido nesse contexto, de que no fundo toda empresa vai virar uma empresa de tecnologia em algum ramo específico, né? É o que você falou. Uma vez que você caiu na transformação digital e você está digitalizado, não tem como você não desenvolver tecnologia, né? Você acaba sendo uma empresa de TI atuando em um mercado muito específico, né? E não tem volta, é o que você falou, Corsetti. A tecnologia vai sempre direcionar e vai impulsionar uma operação que está baseada em tecnologia, né? E tem questões ali que as empresas, às vezes, elas se dão conta no meio desse processo, né? Que é, olha, contratei um fornecedor para executar o processo de transformação. Mas, às vezes, tem pontos que eles fazem parte do core business do negócio. O fornecedor digitalizou e a empresa ela se dá conta, opa, eu preciso ter isso dentro de casa. Preciso ter um time de TI aqui agora para operar isso. Não pode ficar na mão de um terceiro, que não faz sentido e está tudo bem. Não faz sentido, porque aquilo ali é o coração da empresa, mas agora no digital. Tá? Então as empresas elas também correm, né, para formar times de TI, né, muitas vezes no momento posterior do início dessa transformação e não antes. Quando elas entendem de fato. Quando elas entendem de o fato, que está acontecendo, né? Pô, agora eu acho que eu vou ter que ter um time de TI aqui para poder tocar isso daqui e fazer isso aqui acontecer, né, cara? Exato. E quando a gente está falando de um projeto como esse, desse exemplo de saúde que você pegou, me interessou esse case porque você falou muito sobre os canais, né? Os canais digitais dessa empresa. Começou com um portal, depois começou a ter outros portais de acessos especializados, né? E vocês falaram também de integração. Como foi isso, esse discovery com o cliente? Você chegou ali com um canal institucional, aí
Aí vocês foram capturando essas necessidades, pô, mas tem um sistema ali que talvez a gente tenha que dar um acesso para esse médico a essa informação que hoje está interna. Uhum. E aí foi dentro desse processo de discovery que vocês vão puxando essas necessidades e levando para o cliente ali um potencial ganho? Vocês conseguem dar um overview assim? Geralmente é um trabalho conjunto, né? Porque quando a gente entra nisso, né, e é, vamos dizer assim, não tem nada aberto ao público, é tudo muito ferramenta interna, né? É tudo mato para o público, vamos dizer assim, né? Achado opaco, totalmente. Exatamente. O que acontece, né? O cliente ele tem uma visão muito de necessidades de serviço, por exemplo, né? Que ele já presta, né, para o seu público, para os seus usuários, né? Uma visão do negócio dele em si, né? E a gente tem uma visão, né, de como seria possível externalizar isso para o mundo, né, para fora. Então, vamos pegar esse case, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui, né? Um agendamento de uma consulta médica. Qual é o canal mais antigo para isso, né? É eu pegar o telefone, né? Ou eu ir presencialmente numa clínica agendar uma consulta para ser um dia consulta. Evolução para isso. Tem um WhatsApp com um chatbot, né? E aí eu falo com o chatbot, me dá disponibilidade, marca meu horário, tá tudo bem. Próximo passo, eu tenho um portal que eu logo, né, eu clico no médico que eu quero consultar, na clínica que eu quero ir, tem uma agenda disponível, vou lá, seleciono, digo qual é meu plano de saúde, tá tudo certo. Então, assim, a gente vai montando esses caminhos, geralmente em conjunto, porque o cliente tem essa necessidade do que o negócio já faz, e a gente, né, conhece, né, caminhos para digitalizar isso. E aí o nosso papel né, nos caminhos é começar, né, olha, quando, né, tu faz isso presencialmente na clínica, qual é o sistema que vocês usam para agendar? O sistema é esse aqui, né? Falando aqui no âmbito, né, de clínicas médicas, a gente tem o Tazi da Philips, que é um amplamente... Grande Tazi. Faz parte da minha vida. Tá, que é amplamente utilizado, aí, vamos dizer assim, um dos líderes de segmento. E a gente entra lá e descobre zilhões de regras de negócio, né? Além das zilhões de funcionalidades, vai destrinchando junto com o cliente. Tá? Então, um exemplo aí de como é que a gente faz isso. Tá? Legal. E, cara, o que eu acho muito legal o que vocês estão colocando dessa visão de processo, negócio e resultado é que evita o que a gente vê muito no mercado. Vou dar um exemplo, um contra-exemplo aqui do agendamento que você deu, Corsetti, que eu já presenciei, vamos colocar um portal lá onde o cara consulta a agenda dele, etc. Né? E aí o processo todo, ele continua arcaico e offline, né? E aí eu já ouvi isso, tá? Não vou citar fontes, né? Mas, não, a gente faz aqui o agendamento, a gente tem aqui os nossos controles de agenda, no final do dia vai alguém lá e digita no sistema. Uhum. Só para aparecer pro cara depois. Qual é o ganho disso, né? Eu acho que o grande ponto principal é esse. Tornar eletrônico não é transformar digitalmente, né? Então, se eu posso ter mais ganho aqui, de já ter um processo que de fato traga inteligência para o negócio, para otimizar tempo, para poder organizar a agenda automaticamente, ter todo um processo, por que eu vou pensar só na ponta? Uhum. Por que eu vou pensar só no canal? E não embarcar toda essa inteligência também no processo de digitalização, né? Eu acho que o grande diferencial do que vocês estão falando aqui é justamente trazer a inteligência do digital para dentro do processo, né? Para otimizar o processo e transformar de fato o processo, né? Que é muito comum a gente confundir isso com só projetos de canalidade, que você vai ter ali informação dentro do portal e aquele portal vai te dar informação e capturar a informação. Uhum. Aí uma vez que o dado cai para dentro da empresa, aí passa, o cara imprime, o famoso exemplo, né? Do Fale Conosco, que o cara manda lá e aí chega no e-mail do cara, ele imprime e manda alguém ler. Uhum. Né? Eu acho que esse diferencial é muito bacana, né? De fato entender o que é a transformação digital e não só o desenvolvimento puro e simplesmente, né? O que a gente tenta sempre mostrar, né? Sejam as questões, né, para o usuário final de facilidade, né? E sejam as questões realmente que vão otimizar o dia a dia, né? Então, indo
Exemplo fácil de entender, que é o do agendamento de consulta, né? Tem hoje um agendamento sem intervenção humana, né? É simples assim, né? Enquanto antes, né, era tudo no papel, depois tem um sistema X, né? O próprio Tasi da Philips já foi um início de uma transformação digital, obviamente, né? Mas a continuação acaba sendo o quê? A gente minimizar, né, nesse caso, né, interações humanas, ter o máximo de automação possível em todo o processo para ter redução de custo, redução de falhas, né, comodidade, né, e outros fatores aí que acabam vindo aí dependendo do caso que vai ser desenvolvido, né. Show, agora... Eu ia dizer, não, a transformação não é pensada só para o cliente, né? Porque justamente esse exemplo do agendamento, por mais que teve toda a transformação para o cliente ter essa redução ou otimização do processo, para a pessoa, né, o usuário final ali, é muito mais cômodo, né? Muito mais ágil tu pegar, acessar o site e fazer o agendamento, né? Eu mesmo, assim, por experiência própria, tudo que eu puder fazer pelo celular, pela internet, eu vou fazer. Se eu puder evitar ir numa loja, qualquer coisa, eu vou evitar. Então, pensando aí na situação da saúde, então melhor ainda, né? Poxa, eu quero marcar uma consulta, mas às vezes eu fico ali horas, porque, esse dia não vai dar, me passa outra alternativa. Enfim, ali tá tudo na frente. E isso é só um exemplo, né? Existem outros exemplos de facilidade, né? Tu comentou do Fale Conosco, a primeira coisa que me veio na cabeça. Antigamente era Mail to, aí tu clicava, abria, não sei verdade. O quê. Aí abria no Outlook, né? No Outlook, E agora, né? Aí tu manda e-mail, sei lá o que vai acontecer depois do e-mail, né? Então agora não, tem todo um processo ali de envio da notificação, tu tem um protocolo eventualmente, tu tem como acompanhar, tem uma estimativa ali de resposta, né? Então tu tá dando agilidade não só para tua equipe, mas para os teus clientes, né, diretamente. O processo de transformação, ele tá muito ligado à experiência do cliente. Sim. Qual experiência você vai dar na ponta como resultado, né? E, cara, não tem como separar isso do digital, porque a gente tem esse aparelhinho aqui, ó, agora, que é o que você falou, ninguém mais quer ligar, dizem que liga isso aqui. Eu ouvi dizer, não testei ainda, mas diz que faz ligação. Mas hoje você espera resolver tudo por aqui, né? E isso está relacionado à experiência, porque isso vai te dar um bom relacionamento com a empresa, você tem previsibilidade, você tem uma experiência fluida, né, com o chatbot, ou com o aplicativo, ou com o portal mobile. Isso te dá uma previsibilidade, uma facilidade de comunicação, te dá uma experiência muito mais fluida do que uma experiência quebrada que você tem que ligar, esperar, aí o cara vai falar, vai chamar a pessoa. Então, isso é muito... É muito ligado, né? Não tem como você falar de NPS, experiência e transformação digital de forma separada. Isso está tudo no mesmo nicho, digamos assim, né? A gente tem outros casos também para trazer de outros setores, para a gente não ficar só na saúde. Então, a gente tem cliente, uma indústria agrícola, tá? Então, assim, constrói aí máquinas aí gigantescas que são utilizadas no campo. Imaginem que esse é um mundo... hoje a gente fala de agricultura, então tecnologia é algo presente, mas ao mesmo tempo é um mundo muito tradicional. A gente está falando, né, famílias tradicionais do campo, né, grandes áreas aí, né, comprando esse maquinário. A gente iniciou um processo de digitalização, tá, faz, por coincidência, aí também 3 anos, tá, com esse cliente, né, e o início desse processo de digitalização, né, ele começou com o quê? Né? Finaliza de novo, né, um site que estava no meio do caminho, né, a gente foi lá, entrou, finalizou, entregou. Ponto 2, né, tem que provar, né, que o valor do digital. Então, como é que a gente pode começar a provar de que dá para gerar um lead no on para fazer uma venda no off? Né? Imagina, vai comprar um equipamento aí de R$1 milhão, não vai comprar no on. Né? Tu vai numa concessionária ver ele. Né? Como é que a gente faz? Bom, vamos começar a fazer um trabalho de SEO aqui nesse portal. Vamos gerar lead e vamos traquear daqui a pouco lá com Salesforce lá dentro. Se o cara que entrou aqui, bateu lá, chegou na concessionária e efetuou uma compra. A
conseguimos, depois de alguns meses, provar que, olha, o primeiro acesso desse cara aqui foi no digital, não foi lá no off. E nisso foi evoluindo, né? E ao longo, mostrando valor, né? Mostrando valor, mostrando que dá para converter não necessariamente diretamente, mas indiretamente. Mostra valor para a empresa, mostra valor para as concessionárias. Segunda onda, né? Com esse cliente, ela está sendo entregue, né? Agora nesse mês, né? A segunda onda são 55 portais para as concessionárias que ele tem espalhadas pelo país, um portal por concessionária, porque a gente conseguiu mostrar esse valor e de que vai gerar o lead e que o pessoal vê. E aí, além disso, tem daí as curiosidades do setor. Na concessionária do Mato Grosso, eu tenho que falar do valor da saca da soja, né? Enquanto aqui no sul do país, lá no sul do país, né, eu preciso falar do valor da saca do arroz. Porque o agricultor entra daí no site da concessionária para ver o valor da saca, mas já aproveita e vê, opa, tem um lançamento aqui, né? E então é muito interessante esse processo, porque foi um processo que a gente conseguiu ir mostrando para o cliente, né, o resultado lá numa ponta de venda. Claro que muito devagar, a gente está falando de produtos de alto valor agregado, mas que está sendo possível construir um projeto, né, que a gente enxerga que tem pelo menos mais 3 ou 4 anos pela frente em N frentes de digitalização, tá? Não que daqui 4 anos vá estar vendendo essas máquinas, né, porque não vai passar no cartão esse valor, mas daqui a pouco, quem sabe, está gerando um tipo de pedido, né? Então, assim, claro que passo a passo, né? E o bom é que o cliente compra ideia vendo o resultado, né? Então, isso também faz parte do nosso trabalho depois que a gente entra, né? Mostrar resultado, né, a partir das iniciativas que a gente tem, né? E quando ele compra a ideia junto com a gente, né, só vai, né? Show, cara, maravilhoso. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu vou entrar agora numa seara que o nosso público adora e que deve estar todo mundo louco para que eu faça essas perguntas. Feito essa parte de escopo, né, essa proposta de digitalização, etc., como é a operação disso, na entrega desse projeto? Como é a gestão desse projeto, né? Como vocês tratam isso? A gente tem muito gerente de projeto, tem muito gerente de produto que nos ouve, né? E eu queria compartilhar com esse pessoal como é essa operação da base para gerar esse valor, né? A gente tem alguns desafios aqui que eu já consigo perceber, né? Você tem que ter um contato muito próximo do cliente para iterativamente entregando valor, entender o que esse cara precisa, né? Como é que vocês fazem isso? Qual o tipo de profissional que está ali envolvido? Como é que você quebra isso para levar para o desenvolvimento já de um produto com MVP, já levar para o time técnico que tem que estar linkado com esse cara que está colado no cliente? Como é que você trata o ágil nesse sentido de trazer o cliente para dentro do desenvolvimento? Como é que tem essa interação de criar uma equipe de sustentação lá dentro do cliente? Você consegue dar um overview de como funciona essa operação para quem está curioso nos ouvindo? Conseguimos. Quer começar? Vai lá, Gilberto. Não, assim, nós temos uma estrutura que ela é relativamente separada, digamos assim, tá? Ela tem, não vou dizer setores, mas tem, né, tendências diferentes ali. Então, quando um projeto é muito mais focado em produto, nós temos essa equipe mais direcionada para produto, onde a gente vai ter uma forma de atuação diferente. Bem ágil, né? Com o cliente envolvido frequentemente,
né, participando de deles, participando dos planejamentos, né, participando efetivamente das novas escopagens, porque, né, todas as sprints ali vão ter novos escopos ou menos escopo, enfim. Então é um processo um pouco diferente de outros produtos que são mais focados em uma entrega mais específica, né? Então é uma divisão ali onde a gente tem essa parte de produto com desenvolvedores e tech leads de produto mesmo, gerente de projeto também relacionado ao mais focado a gerente de produto mesmo, e temos a equipe também de produto, de sites institucionais, vamos dizer, ou produtos mais fáceis de palpar ali o resultado, né, com um escopo mais fechado, digamos assim. Então a gente tem formas de atuação diferentes. Já nesse escopo fechado que a gente atua aqui, ele é muito mais voltado a essas, né, puxada com o cliente. Então, no início, assim, do todo o desenvolvimento, toda a construção desse projeto, a gente tenta trazer o cliente muito para dentro, que daí é diferente, né, no produto onde ele está sempre, do início ao fim, né. Com o escopo fechado, a gente acaba tentando trazer esse envolvimento muito mais forte nesse início, que é para realmente escopar, né, definir, né, trazer a lógica de como vai funcionar aquela aplicação, aquele site, enfim. E aí a gente tem os nossos processos um pouco mais internos de desenvolvimento, né? Que de alguma forma também o cliente não efetivamente não estar ali tão atuante, né? Ele vai atuar muito mais num processo de homologação, de definição de ferramentas, se tem alguma pontuação que a gente quer levar, olha, a gente estava construindo dessa forma, mas quem sabe vão construir dessa outra que vai ser melhor, enfim. Então é muito mais a nível de troca de escopo depois que entra no desenvolvimento. Então é bem separado nesse sentido, né? Assim como a sustentação, né? Nós temos toda uma estrutura de sustentação para os projetos, né? Que é totalmente apartada de todos os outros times. Então isso dá uma garantia, né, de qualidade ali para o cliente, porque passa por todas as etapas dentro da mesma empresa, dentro dos mesmos profissionais praticamente, e depois lá na ponta nós vamos ter todo o conhecimento dentro de casa para dar a sustentação, dar a manutenção e muito relacionado à qualidade mesmo, manter a qualidade, manter as aplicações ativas aí, atualizadas. Dependendo da tecnologia, tem que ter atualizações de segurança, de N situações de servidores e tudo mais, que essa manutenção, sustentação garante lá na ponta. Então, eu diria que nós temos hoje praticamente 3 setores, né, de desenvolvimento, onde um é mais realmente produto, gerente de produto e equipe de produto, outra que daí é um pouco mais, totalmente mais focada para projetos, né, com gerente de projetos e equipe mais flutuantes no sentido de tecnologia, então N tecnologias envolvidas ali, dependendo da necessidade, e o outro pilar da sustentação, onde a gente dá continuidade desses serviços, né. É bem comum a gente, depois de construir, né, os projetos, a gente ter essa sustentação, porque, obviamente, né, agrega um valor para o cliente, daí especificamente, porque nós estamos ali com um conhecimento todo, né? Então é muito mais... continua tendo essa pegada ágil nossa aqui quando a gente entra na sustentação, né? Basicamente, é dividido dessas 3 formas e cada uma delas tem uma forma de atuar, né? E até complementando aqui, principalmente nesse time de produtos, né? Ele tem um ciclo de vida, tá? Que é o seguinte: desde o momento que a gente começa a consultoria lá atrás, vamos construir um produto X, né? Envolveu lá um GP, um PO, né? Um arquiteto de soluções, um designer e mais alguém que se julgue necessário ali de algum perfil específico, né? Começa com um time mais enxuto, faz o processo de consultoria, geralmente, né? Quem liderou esse processo de consultoria entra no squad que vai desenvolver o produto. Só fazer um parênteses aqui para deixar, acho que mais claro para quem está ouvindo, Corsetti, aí claro. Você continua.
quando a gente fala time de produto, é o produto específico do cliente e não um produto prateleira da base, certo? Isso. Para ficar mais claro, porque entra essa consultoria, é uma coisa mais personalizada para resolver aquele produto específico do cliente, né? Exatamente. Então, assim, indo nessa linha, estou fazendo produto específico do cliente, o time entrou, entendeu o cliente, fez consultoria, a gente puxa alguns líderes dali, monta um squad, tá? Esse squad vai entregar lá a versão 1, versão 2, versão 3, muito colado no cliente, e assim, para dar certo, obrigatoriamente, né, tem que ter um PO do lado do cliente. Se essa figura não existir, tá fadado ao fracasso. Pode anotar. Né? O fornecedor... Primeira lição aqui, né? coleguinhas. Colhe o PO no cliente. Exatamente. Assim, ó, o cliente tem que ter esse PO do lado, colado na base. A base tem que ter um gerente de projeto /PO, aí é um papel misto aqui. Os dois colados de mão dada, né? Até sair a primeira, segunda versão, terceira, tá? Segue um squad atuando, mas aí entra na questão do ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Chega aquele momento, né, em que o cliente vai internalizar. Só que a base, ela formou uma mão de obra muito boa, né, para poder construir isso, que já conhece o produto, que já integrou. Então, o que acontece? Dentro da base, a terceira fase, né, consultoria, depois fez a construção versão 1, versão 2, vamos para a terceira fase, vira um outsourcing, onde a base tira toda a gestão daí, sai o gerente de projeto, sai o gerente de design, qualquer tipo de gestão e entrega para o cliente. Olha, agora a gente tem um tech lead formado, a gente tem um designer formado, a gente tem um back-end aqui formado, um front-end, e além deles saberem as stacks técnicas, eles já conhecem o produto, já integraram tudo. A gente acaba tendo junto também esse papel de formação de time para fazer um outsourcing para o cliente a posterior. Então, facilita, né, aquilo que eu falei, que às vezes o cliente se dá conta que tem que ter isso dentro de casa, né, acaba virando um outsourcing da base, pelo menos para auxiliar durante todo o processo da contratação de um time próprio dele. Tá? E a partir daí, agora eu fiquei curioso, agora eu gostei fiquei curioso. Esse produto evoluindo, porque é super comum, né? Você tem um produto que vai surgir novas demandas de negócio, ou o cliente vai vendo novas oportunidades de otimização dentro da operação dele, ou ele lança produtos auxiliares ali. Enfim, o cara, quando caiu no dígito, ele toma gosto, dificilmente você vai parar numa release, numa segunda release, etc. Esse produto acaba tendo um desenvolvimento continuado. A base apoia nessa compreensão dessas outras features, desses outros releases, desses outros produtos. Como que segue o acompanhamento? Porque o cara, ele tá uma empresa digitalizada, mas ele ainda não é um especialista em transformação digital, né? Então ele precisa ter esse acompanhamento. Como que funciona? A gente depende, de novo, assim, do perfil do cliente, né? Então, assim, muitas vezes chega um ponto que ele simplesmente, né, olha, tem um time aqui, a gente quer cortar e assumir tudo internamente, né? E tem vezes que, sim, é um trabalho compartilhado. Né? Então, eu tenho um squad da base aqui que está evoluindo numa frente X, tem um squad do cliente que está evoluindo numa frente Y, trocando figurinha os dois squads. Tá? Então, a gente tem os dois cenários. O mais comum, né, nesses processos de digitalização é a internalização completa por parte do cliente. Então, esse time da base ele vai reduzindo ao longo do tempo e entrando daí depois cada vez de forma mais pontual, específica, ou quando se surge alguma nova grande funcionalidade ou evolução a ser feita, né? Que daí vem, olha, pessoal, precisamos disso, aí acaba virando uma alocação de um squad novamente grande para conseguir fazer, né, algum tipo de evolução no produto. Então a gente acaba tendo os dois cenários, depende muito do contexto mesmo, né, que o cliente se encontra. Cara, eu acho muito legal essa postura de vocês de formar a equipe e oferecer a equipe para o cliente, porque é um comportamento diferente do que a gente vê no mercado, né? Às vezes o cara fica preso a uma empresa ou algum tipo de fornecedor por não ter esse relacionamento fair. É que vamos lá, a base hoje, por exemplo, ela não teria a capacidade de fazer outsourcing e concorrer, né, com os grandes players que estão no mercado.
Vou dar um exemplo aí, Stefanini. Stefanini é um grande player do mercado, faz outsourcing. A gente não tem uma estrutura de uma Stefanini. É impossível concorrer, sair, né, ofertando, né, recursos para alocação, né, devido aos portes das empresas. Então, não tem como competir. Como que a gente consegue entrar nesse mercado de outsourcing a posterior? É fazendo esse trabalho de formação do time já dentro do cliente. Então, a gente não tem o mesmo ciclo de venda do que esses grandes players para fazer a alocação. A gente já está lá dentro, é simplesmente uma continuidade. A gente segue com uma fatia do bolo, né? Então, para a gente acaba sendo comercialmente interessante. Para o cliente é benéfico, ele não tem todo o processo de formação de equipe, que a gente sabe que dói muito. Tem ruptura? Né? Não tem ruptura no processo. Quebra de conhecimento? Assertivo, né? Exatamente. Cara, muito legal. Queria que você falasse um pouquinho mais desse papel do PO. Acho que foi um ponto bem nervoso que você colocou, Corsetti. E da importância desse cara que olha para o produto durante o levantamento do discovery e durante o processo de desenvolvimento, né? Porque a gente ouve muito sobre PO e PM no mercado, né? Só que eu acho que a gente ainda tem um problema de que cada vaga que você vê de PO e de PM, o escopo de atuação do cara é diferente, né? Cada um tem uma visão diferente. E vai desde o PO que, cara, o cara dita regra de negócio e passa direto pro time desenvolver, ou o cara que é um pouco mais estratégico e tá lidando com diretoria, entendendo estratégia e formando produto, né? A gente vê de tudo. Queria que você desse alguns exemplos, inclusive, de algum caso de sucesso onde o papel do PO teve um impacto significativo no produto final, no desenvolvimento de tecnologia. Sim, vamos lá. Ponto primário desse PO, tá? Do lado do cliente, principalmente, né? O cliente ter conhecimento sobre aquilo que está sendo construído. Não terceirizar tudo para a construção do fornecedor. Porque isso minimiza a ruptura. Isso deixa o dia a dia mais fluido, né? Isso deixa mais fácil o fluxo de informação, muitas vezes, para as áreas de negócio que tomam decisão do cliente, porque ele tem alguém lá dentro que está vivendo esse produto junto com a gente, no caso. Então, assim, esse para mim é o ponto primordial, assim, né? É ter alguém que está entendendo tudo que está sendo construído ali e por que está sendo construído, né? E aí a gente vai para pontos, né, que ramificam daí. Né? Priorização. Né? A gente precisa que o cliente nos diga o que é prioridade. Né? A gente vai dizer o que é prioridade muitas vezes tecnicamente para fins de pré-requisito, né? Preciso construir item A antes de construir item B, né? Preciso, enfim, ter uma base de dados, uma arquitetura básica antes de sair codificando, né? Ele poder nos identificar necessidades futuras, né? Depois da priorização, e ele nos dá uma visão constante do que o negócio espera. Tá? Então, assim, ele centralizando, né, esses pontos, ele facilita muito, muito, né, as decisões do time para a entrega ter sucesso. Né? Do que, por exemplo, né, o que a gente já viveu que não deu certo. Né? É legal contar o que não deu certo, dói, né, mas a gente aprende. Né? Vamos falar de alguns casos que não funcionaram tão bem, então, porque isso ensina muito também, né? Então, assim, a gente já teve casos em que não existia uma peça do lado do cliente que era central, né, e responsável, vamos dizer assim, pelo produto, tudo que estava acontecendo. O que dá errado na prática é que no momento que tu vai comunicar muita tomada de decisão do porquê que foi feito A de forma B, como não tem tá pulverizada a gestão do lado do cliente, fica solto, não tem dono, e aí tu tem que montar contextos e trazer do porquê de área A, do porquê de área B, do porquê de área C. E é muito estranho um fornecedor explicando isso. Não faz sentido, né? Então, isso acaba sendo ruim para uma relação de dia a dia com o cliente. E você acaba tendo que gerenciar expectativas. Exatamente. Também. Várias expectativas, o que é pior ainda. Né? Exatamente. Então, assim, por isso, assim, eu fui claro em falar assim, da importância desse PO, né? Tem que ter alguém que é dono, né, do lado do cliente olhando para isso, senão a construção do produto, o processo de transformação ali
né, ficar muito mais complexa. Muito mais complexa. Pode funcionar? Pode, tá? Mas tem muito mais pedra no caminho. Tá? É mais difícil, né? A comunicação não é tão ágil, não é tão fluida, né? Exato. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Cara, a gente falou sobre escopagem de projeto de transformação, falamos aqui sobre a gestão em si das equipes e tal. Agora que estou curioso para saber como é que vocês tratam a parte de solução tecnológica quando passamos por essas etapas ali com o cliente. O cara já entendeu qual é o objetivo de transformação dele, trabalhamos ali o retorno esperado para ele, gestão da equipe, né? Criação do squad, o PO para gerenciar a expectativa do cliente. Agora vem a parte que tá na minha praia. Vamos desenhar a arquitetura de solução. Até que ponto o cliente é envolvido nessas decisões técnicas? Porque você deve ter maturidades diferentes, né, de clientes. Deve ter um cliente que tem uma TI e trabalha com stack, deve ter um outro cliente que não se importa com a tecnologia, ele espera mais o resultado e o efeito de negócio daquela ação de transformação. Como que vocês gerenciam isso e como que essas decisões técnicas são tomadas em conjunto? Esse é um ponto que me interessa, eu gosto muito do assunto e os nossos ouvintes gostariam de entender também. Vamos lá, esse é um ponto de briga. Não, eu levantei justamente porque é o ponto que dá mais atrito. Esse é um ponto de briga, porque, vamos lá, geralmente, assim, quando a gente aloca um squad para desenvolver um produto, ou fazer para o cliente, né, ou fazer a construção de um portal institucional, a gente sempre informa antes já as stacks, por exemplo, de desenvolvimento, elas são aprovadas pelo cliente. A gente faz questão e pede para o cliente mostre para a TI, né, para ter certeza de que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai implantar, pode ter, que vai ter infraestrutura que vai atender isso, né, e tudo que é necessário. Tá? Mas, por praxe, né, o cliente, em geral, pede o envolvimento da TI dele para uma aprovação de arquitetura. Tá? Então, assim, isso geralmente passa cada vez mais, né, e isso todo mundo já sabe, mas cada vez mais as questões de segurança são mais impostas em vários sentidos, né, e a TI vem muito com esses requisitos, olha, precisa ter isso, ou faz os questionamentos do porquê das nossas decisões, né? E aí a gente tem os níveis de maturidade das TIs dos clientes, né? Então tem TIs ali que obrigatoriamente a gente tem já algumas arquiteturas básicas a serem seguidas e construir a partir delas, né, desenrolar uma solução, né? E tem outros clientes com TIs que não são voltadas exatamente para as plataformas que a gente constrói, que eles fazem um check, vamos dizer assim, padrão, para ver, olha, nada, fugiu da curva, mas também não se metem em mudanças porque foge. Então, depende muito do contexto do cliente, né? Mas eu não me recordo da gente ter construído uma plataforma recentemente que não tenha passado por um check de TI, mesmo das empresas menos maduras, tá? Digitalmente falando. Não. Então tem um ponto de equilíbrio ali, que geralmente é onde dá uns atritinhos aqui, umas coisas ali, mas como é natural na tecnologia. E eu acho que essa discussão é boa porque equaliza, né? Porque geralmente a gente, é comum a gente ver, tipo, um cliente tem uma defasagem tecnológica muito grande, e aí às vezes o cara tem até
não tem uma condição de fato de equipe para avaliar e etc. E aí talvez seja um sinal amarelo, tipo, pô, peraí, talvez esse cara tenha dificuldade de lidar com a tecnologia depois, né? Então tem que chegar ali no meio termo, né? E como é que se gerencia isso com o resultado esperado? Porque às vezes, por exemplo, você tem uma arquitetura padrão, tem um stack padrão, e cara, esse stack vai na linha contrária do que você gostaria de fazer para atingir aquele resultado que tipicamente iria para o outro stack, né? Uhum. Então é um ponto de discussão aí que leva algum tempo, né? A gente tem o caso clássico aqui do PHP, né? Tá? Então, adoramos PHP, um abraço para os meus amigos PHPs. Então já tivemos aí, por exemplo, um projeto extremamente complexo, né, com uma arquitetura gigantesca, um projeto que lida literalmente com dinheiro, né, troca pontos por produtos, então acaba tu lida com dinheiro, então a TI do cliente, né, o projeto ficou muito em cima. Mas a gente tinha um outro ponto para gerenciar, que era prazo de entrega e custo. Tinha uma partezinha do sistema que a gente olhou assim, né, um CMSzinho. Cara, preciso trocar informação aqui. Se eu fizer esse carinho em PHP, eu ganho 1 mês, né, de projeto aqui. E foi aquela coisa, assim, né? Não é as stacks que a empresa trabalha, diversas restrições do time de segurança, diversas restrições de outra frente, mas a gente teve que chegar no meio termo, porque tinha que entregar o projeto. Então, meio termo foi, né? Pega esse PHP, põe ele num quartinho escuro, que a gente chamou, né? Só com uma VPN, o pessoal fala com ele, só para editar esse dado assim assado, vai e volta, resolveu. Mas foram uma série de reuniões, com uma série de conflitos para conseguir chegar com o PHP no quartinho escuro para conseguir, né, realizar aí a entrega, né? E cara, esse ponto que você tocou, ele é muito legal, porque eu sou da área de arquitetura, por formação e por experiência, né? E uma coisa que a gente sempre trata, quando a gente fala de arquitetura, que a gente sempre vai propor, sempre vai querer a melhor solução possível. Né? Sempre. E eu falo pro meu time também, que são de arquitetos, justamente essas lições, sabe? A gente tem sempre que imaginar um mundo perfeito, né? O pensamento zero é esse. Cara, no mundo perfeito, qual seria a melhor solução para esse problema? E aí talvez não seja um PHP, por exemplo. Mas o mundo, ele não é direcionado à tecnologia. Ele é direcionado a negócios, né? E a tecnologia, ela vai alavancar e dar suporte para negócio. E aí começam a ter os outros requisitos que não são só tecnológicos. Resultado, prazo, custo e etc. Né? E aí essa arquitetura, esse projeto, ele pode se modificar por outras condições, né? Que talvez você não consiga utilizar o cenário do mundo perfeito. Né? E é isso, tecnologia é isso. Você nunca vai conseguir fazer aquilo que você gostaria de estado da arte de tecnologia, e muitas vezes nem precisa, né, Corsetti? Às vezes um PHPzinho ali para resolver um caso, a gente brinca muito aqui com o PHP pelos memes de internet. Sim, já pagou muito boleto para todo mundo. Mas né? Exatamente, falamos isso com raça. Porque quem nunca pagou boleto com PHP, né? Então, às vezes nem precisa de uma solução que é o estado da arte, etc., mas que gera um resultado do famoso custo-benefício, né? E aí tem que e eu acho que a grande magia da transformação digital é isso. É você poder começar com um MVP pequeno, agregando valor, com o Google Docs, com o PHP, mostrar o valor e poder crescer em cima disso. Isso aliado com as tecnologias ágeis, escopo, discovery, um PO bem alinhado, você vai conseguindo evoluir, entregando valor e crescendo o negócio conforme você entrega, né? Uhum. Hoje é muito difícil você conseguir, e aí falando mais do mundo corporativo, mas acredito que o desafio para vocês como fornecedores é o mesmo, não consegue orçamento de tecnologia para projetos gigantescos, né? É cada vez mais difícil. Qual o caminho para isso? Provar valor aos poucos, tendo entregas incrementais, né? Então, esse processo de transformação e de descoberta, ele é muito importante por causa disso. Cara, não precisa me dar esse caminhão de dinheiro, não. Me dá só uma rodinha. Com essa rodinha eu vou te mostrar o que dá para fazer até aqui. Daqui a gente consegue agregar valor de novo. E daqui a pouco você está com o seu caminhãozinho pronto, mas você foi provando o valor dentro dessa jornada, né, Corsetti? Acho que
É muito Essa dessa... jornada é muito boa, né? É muito dessa forma, né? E eu acho que para os próximos, provavelmente, 2, 3 anos, né? Cada vez mais a gente vai ter que provar valor, porque a gente veio de um boom da pandemia, né? Que sumiu a equipe técnica no mercado, todo mundo precisava de desenvolvedor, todo mundo precisava de time técnico, impossível formar. Mas agora a gente está vendo uma certa retração do mercado, porque abriram a carteira, literalmente, né? Como se nunca fosse acabar a pandemia, né? E agora, nessa retração, o que a gente está vendo? A gente está vendo corte de verbas, né? Para TI, a gente está vendo uma série de layoffs nas empresas, a gente está vendo, né, mão de obra qualificada aparecendo no mercado, que tinha desaparecido, assim, todo mundo acelerando os seus processos, né, de formação. E o resultado disso é realmente mostrar para os clientes que, olha, a gente não vai fazer o caminhão inteiro agora, né? Vamos fazer uma roda, outra roda, vamos fazer a caçamba depois, né? E lá no final a gente vai fazer esse caminhão andar. Por fim a gente faz o motor. Só precisa mostrar aqui primeiro que ele existe, tá? E é o caminho que tem de ir atalhando. Mas, né, uma vez que tu fez o caminhão, né, mesmo que seja um caminhão pequenininho, provou que ele anda bem, né, o orçamento vem. Tá? O orçamento vem, porque tu provou o resultado, provou que transformou digitalmente, né, para o bem, né, alguma questão interna da empresa que gerou algum tipo de automação, celeridade de processo, redução de custo, comodidade para o cliente, tu provou que isso funcionou. E um outro ponto importante, né, hoje é tudo traqueado, tem dados para tudo, né, é muito fácil de tu provar, né, valor, se aquilo realmente está sendo utilizado. Dificilmente, né, o cliente volta atrás nos investimentos que ele faz nessa frente, né? Então, assim, de novo, assim, é o 8 que tu sai ali com um pouquinho, mas depois que tu virou a chave, virou 80 e só vai. É o ponto de você mostrar que não é custo, é investimento, né? Isso vai se pagando na linha do tempo, né? Então o cara começa a ver retorno, começa a ver resultado. Nenhum empresário, nenhuma grande companhia deixa de investir para obter retorno, né? Então, acho que principalmente nesse começo, onde está se transformando a visão do cliente, né? Porque às vezes vocês devem se deparar muito com isso, o cara precisa de um portal institucional, ele acha que é um custo, porque toda empresa tem que ter, ele tem que gastar como se fosse a fachada da empresa dele, né? Quando ele começa a ver aquilo como de fato, um pedaço do negócio, que ele pode otimizar, ter economia, ter retorno e ter receita, eventualmente, em cima desses produtos, a conversa muda e fica muito mais fácil, né? Eu acho que a transformação digital fala muito sobre como transformar os negócios, né? Como o negócio se potencializa e financia a própria tecnologia, né? Então, acho que a conversa fica um pouco mais simples quando a gente consegue pegar esse contexto, né? Fica mais simples e tem mais um contexto aí também, né, que a mudança de geração na gestão das empresas. Então, isso diminui algumas barreiras, né? Então, assim, a gente tem obviamente, uma geração que ainda domina a gestão das empresas, né? Que não é uma geração que nasceu, né, ou teve sua infância ou adolescência digitalizada, né? Mas isso gradualmente está mudando, já mudou bastante, né? Isso reduz muitas dessas barreiras aí para a implantação de novas ideias, né? Então, assim, estamos com um outro case aqui em andamento. Esse eu posso abrir menos porque ele não está em curso, né? Mas é um case, por exemplo, na área do turismo, né? Que é uma área que se a gente for olhar, navegar nos portais, fala de turismo, e está falando, uma passagem aérea, vou escolher uma hospedagem, um booking da vida, vou navegar em vários sites que são grandes varejos, mas não existem, por exemplo, a gente não encontra de forma fácil, né, turismo de luxo ou roteiros muito específicos digitalizados, né? Tudo isso ainda, né, é algo mais antigo. Então, existem projetos em andamento nessa linha, né? Como é que a gente vai resolver isso?
Ainda não sabemos, estamos em processo de consultoria, mas, né, é um caminho que está sendo explorado, né, que não necessariamente talvez o pessoal, né, de uma geração que consuma turismo, né, de luxo, e daí falando de uma faixa etária mais alta, vai utilizar, mas gerações futuras, né, provavelmente. Então, assim, esses contextos eles vão sendo montados ao longo do tempo, né? A gestão da empresa começa a enxergar as gestões, né, das empresas veem essas necessidades, vão trazendo e a gente vai, né, colocando as ideias em prática. Eu quero puxar esse ponto para fazer uma pergunta mais ampla para vocês aí sobre mercado. Você falou sobre mercado de mão de obra, de tecnologia, né? Essa consequência pós-pandemia que a gente teve, né? Muita empresa investindo do dia para a noite em ficar um pouco mais digital para poder sobreviver os seus negócios, né? Poder dar condições de uma pessoa trabalhar em casa, de atender um cliente remotamente, etc., né? Teve esse boom de investimento nesse sentido. Depois o mundo agora passou a ser um mundo não como a gente conhecia antes, mas um pouco mais parecido com o que era antes, né? E hoje a gente vê aí não vou falar um esfriamento, mas uma normalização aí talvez do mundo de tecnologia, com as condições de mercado se estabilizando, etc. Do ponto de vista de negócio, aí, pensando em cliente, em empresas passando em transformação digital, como vocês veem o mercado hoje? E por que no Brasil a gente fala tão pouco disso ainda, né? A gente vê isso muito destacado em países emergentes, né? Como fala muito sobre como a vida na China, por exemplo, é ultra digitalizada. Agora a gente está falando muito sobre a Índia também, a gente se desenvolvendo muito. E o Brasil ainda fica naquele meio, parece que a eterna promessa, vai, não vai. E em alguns momentos a gente pensa que vai ter uma evolução um pouco maior, mas às vezes a gente vê algumas empresas ainda um pouco resistentes nesse sentido. Como vocês veem o mercado disso hoje, a perspectiva para os próximos anos? Quem é essa? Eu vejo assim, é muito essa questão aliada realmente à geração também, né? Eu acho que ainda a gente está... eu diria geração versus conhecimentos, né, também. Porque é muito difícil... voltando ainda no assunto lá no início, né? A pessoa conseguir palpar um resultado em cima de algo que nunca viu ou nunca se acostumou a fazer ainda. Então, existe, eu acho que essa retração ainda, principalmente aqui no Brasil, por conta dessas incertezas, né? Então, poxa, como é que eu vou investir X mil reais aqui, se daqui a pouco, em um ano, eu não sei se isso realmente vai dar algum retorno ou se vai dar... ou quanto vai dar de retorno, né? Então, acho que é uma cultura ainda que é muito ainda fraca nesse sentido, mas, né, que obviamente tem ainda eu vejo assim como uma ascensão mesmo, né? Mesmo que curta, mas sim, ascensão, mas que ainda tem muita resistência e às vezes acredito, né, que a questão da geração também encurtar aí o caminho dos demais setores, né? Então, poxa, daqui a pouco pode pensar em, se eu estiver fazendo tal situação, vou ter que diminuir aqui, vou ter que diminuir alguma pessoa, enfim. Então, ainda tem muito esse cenário assim, de incerteza do que os projetos ou seja o que for que vai ser construído ali vai gerar, né? Então, acho que falta um pouco dessa entrada relacionada à parceria mesmo, né? Tipo, ter o conhecimento aliado a um fornecedor ou alguma outra, mesmo que uma pessoa contratada, enfim, falta um pouco de aliado nesse sentido para que abra esse cenário um pouco mais. Claro que a situação financeira, obviamente, né, hoje pesa bastante, né? As pessoas não realmente... Não acredito eu, né, que tem essa dificuldade aí por conta também da situação financeira e das nossas incertezas aí no âmbito geral, né, de país mesmo, né. Então, é bem complexo, assim, entender como que tu entra, né, em determinadas situações para que a gente consiga evoluir
pelo menos numa conversa ali, para tentar mostrar os ganhos das nossas entregas ou das nossas perspectivas aí de mercado, né? Tem um ponto que eu acho que é cultural nosso aqui, que é muitas vezes para algum novo investimento, né, precisa estar muito claro, e aí quando eu digo para o investimento, né, em tecnologia, de que culturalmente, né, o brasileiro entendeu aquela tecnologia ou entendeu aquilo. Então, assim, a gente tem alguns gatilhos. Vou trazer um gatilho recente aqui, né? Há quanto tempo existe o QR Code? Né? Há alguns anos, né? Bastante. Quando ele popularizou aqui e se tornou uma ferramenta? Depois do Pix. Sim. Então, assim, isso é um exemplo. E depois do Pix, a gente começou a ver QR Code por tudo que é canto, em propaganda, em tudo que é lugar. Coisa que assim, foi até utilizada antes e não funcionou. Eu estou falando aqui, claro, de um investimento muito simples, né? Mas é um gatilho que, se a gente for olhar para a nossa cultura, né, só deu certo a questão do QR Code porque teve algo, né, com uma força gigante, né, que foi o Pix, né, para que isso fosse amplamente utilizado, e o QR Code ele agora possa ser utilizado para qualquer coisa, né, que o pessoal aponta, sabe como usar, né, sabe que vai clicar, vai abrir um site, vai acontecer alguma coisa, vai pagar um Pix, né, porque a gente tem muitos países dentro do Brasil. Então, assim, a gente... País-continente. Exatamente, né? É um país-continente. Então, às vezes, é necessário algum tipo de gatilho maior para que daí, né, algum grupo de empresários, né, ou alguma grande empresa, né, faça algum investimento massivo em alguma frente de tecnologia, porque ela precisa ter clareza de que aquilo vai realmente, né, fazer sentido dentro, né, do dia a dia aqui dos nossos usuários. E tem um ponto também que agora tu falando me passou na cabeça aqui de comentar também de tendências de âmbitos nacionais, né? Por exemplo, viemos num tempo atrás, não agora tão recente, mas alguns anos aí, numa tendência muito da sustentabilidade, né? De tu ter, né, uma entrega, principalmente em fábricas, assim, né? De tu ser autossustentável, de tu ter a fábrica mais digitalizada, né? Tu contribuir para o planeta, né? Então tem uma pegada muito nesse sentido que a tecnologia alia muito nisso. Então, ao invés de, por exemplo, tu ter uma revista da tua empresa para tu vai distribuir para os fornecedores, seja quem for, tu digitaliza aquilo ali, tu colabora com a emissão de papel, enfim. Então, às vezes, isso também pode ser um gatilho para que tu consiga entrar de uma forma na digitalização desse produto deles, que hoje, aliás, antes, tinha essa pegada não sustentável, né? Por mais que tivesse papéis reciclados, enfim, né? Mas tu consegue entrar, né, um desses pontos, né? Às vezes, assim, uma apresentação que era feita, né, um folder, enfim, tudo tu consegue, de algumas formas, ter esse gatilho num âmbito de sustentabilidade que foi... Ainda tem, né? Mas eu acho que teve um momento ali muito grande, e agora tem outros momentos, mas me lembrei desse cenário aí onde alguns gatilhos assim de marketing envolve esse gatilho da gente conseguir entrar nesse âmbito digital, né? O exemplo do QR Code, acho que é a cara do Brasil. A gente tem alguma coisa que empurra, né, essa tecnologia e que depois acaba virando parte do dia a dia, né? Você falou, cara, por que a gente nunca usou o QR Code para passagem do metrô, por exemplo? Era uma tarja magnética. Pô, já existia QR Code. Agora a situação faz parte do dia a dia, né? Então tem um quê de cultura do brasileiro na tecnologia que acho que ele precisa estar confortável no dia a dia dele com aquilo, né? Aquilo que é fora da curva, etc. O brasileiro não é tão entusiasta, né? Enfim, só uma divagação aqui pelo papo que a gente está tendo. Mas é por aí, até se a gente for olhar questões que até hoje às vezes são solicitadas, olha,
preciso que o aplicativo seja o mais leve possível, porque eu tenho aqui os usuários em geral vão lá, utilizam e apagam porque ocupa espaço aqui do celular e eles estão de espaço liberado daqui a pouco para mais um monte de foto repetida, né? Então, assim, tem uma série de questões assim, culturais que a gente tem que ir se adaptando, socioculturais, né? Que a gente tem que ir adaptando, e quem investe em tecnologia está olhando para elas. Né, tá olhando assim, não, às vezes a ideia é linda, mas no dia a dia não vai dar fit aqui, então vamos segurar o investimento até que, né, mude isso aqui, e aí a gente veja ali, ó, deu um gatilho X, libera, agora tá na hora de fazer, né, a gente tá, né, em alguns casos aqui, né, à frente do tempo, até que, né, as questões socioculturais se ajustem para que a gente prossiga com os próximos passos. E num país extremamente plural, como você mesmo disse. A gente está num país onde a gente tem a tecnologia mais avançada do mundo para transferência de ativos financeiros, que é o Pix, mas tem gente que vai na agência bancária ainda, né? Então, a gente tem os dois extremos aqui. Tem o cara que só resolve coisas na boca do caixa, no mesmo país onde a gente tem a tecnologia mais avançada de transferência. E eu quero aproveitar esse gancho para fazer aqui uma pergunta que já virou pergunta padrão do PPT. Porque o assunto está tão hypado e está tão no ar, tão hype há tanto tempo, que a gente tem que perguntar sobre isso em todos os episódios. Qual que vai ser o impacto desse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial nesse contexto de transformação digital? Será que é mais um gatilho, Cossetti, das pessoas olharem e verem que algumas coisas podem ser diferentes, algumas coisas podem ser mais ágeis, podem ser mais inteligentes, assim como o QR Code do Pix foi aí um gatilho de algumas transformações que a gente teve? Como é que vocês veem aí daqui para frente com essa explosão que a gente teve de inteligência artificial generativa, e isso na mão de todo mundo? Você olha na aba de todo mundo agora no Chrome, tá todo mundo no ChatGPT. Então, acho que assim, o chat foi um gatilho, né? Porque ele está mostrando alguns casos, né, de literalmente mudança de forma de trabalhar, né? Então bom, sensacional, né? Pergunta ali, quiser, ele pode muitas vezes jogar alguma coisa fora do contexto, mas ele te dá alguma estrutura básica para aquilo, tá? Então, assim, isso provavelmente é um gatilho aqui para que as empresas agora comecem a olhar com mais carinho as frentes de inteligência artificial. A base já trabalhou com inteligência artificial, né, fazendo análise de dados específicos. Não posso entrar daí no que por questões contratuais, né, mas o que eu acho que falta ainda para isso começar a andar mais rápido, né? É o entendimento das pessoas sobre o que é isso. Uma inteligência artificial não é um chatbot com resposta pré-pronta, né? Porque ainda se... O chatbot já existe há tanto tempo e ninguém dava bola, né? Exato, né? Então não é assim, seleciono uma árvore simples e aí vou montando uma resposta, né? A gente vai ter um próximo passo ainda, né, de enxergar assim como que isso vai entrar especificamente no dia a dia da empresa, do usuário, da operação, né, para estar, né, melhorando alguma questão de dia a dia. Tá? Isso com certeza só vai crescer, né? O chat, né, é um grande marqueteiro para isso agora, né? E ele é... me fugiu a palavra. Quando não é representante, é o embaixador. Embaixador Exatamente. Da inteligência artificial. Ele é o embaixador, né? E assim, não é só uma onda agora. Né? Agora, realmente assim, né? Com o chat, né? O pessoal começa a olhar com mais atenção para isso. Porque se tornou palpável de forma simples. Verdade, né? De forma simples, né? Então, assim... eu entendo que a gente vai ter sim um crescimento de demandas nesse sentido, tá? Em algum momento, mas tem ainda um tempo de maturidade, de entendimento de onde encaixar isso em cada contexto, tá? De onde encaixar isso em cada contexto. Não acho que ainda vai ser em 2023 ou 2024 que, né, vai ter um monte de demanda de IA aparecendo para fazer. Não, tem um tempo de maturidade, vai vir muita coisa furada, com certeza.
né? Sempre. Como sempre, né? Vai ter muita tentativa e erro, vai ter projeto que vai dar muito certo, vai ter projeto que vai dar muito errado, porque vai ter muito experimento para daqui para frente. É um caminho sem volta, né? Eu até para passar para ver a tua opinião também, Gilberto, eu costumo dizer que a gente viu o embrião ser plantado, né? Acho que o ChatGPT é isso, é a tecnologia aplicada numa conversa simples ali que te traz conteúdo de várias fontes, né? A gente viu o sol nascer da inteligência artificial. Eu acho que o grande próximo barulho que a gente vai ter aí é quando nós, de tecnologia, quando os executivos de negócio, de tecnologia, começarem a entender bem essa tecnologia e saber como aplicar ela em nichos de negócio, né? Que não seja só o chat. A gente acha que a inteligência artificial é um prompt onde você conversa. Não, aquele é o canal, né? A inteligência funcionando por trás, ela é capaz de fazer muitas outras coisas, como criar imagens, automatizar processos, etc. Eu acho que quando a gente entender bem isso e estiver bem claro na cabeça das pessoas que têm visão de negócio, de produto, junto com as pessoas que têm visão de tecnologia e de desenvolvimento, aí a gente vai começar a ver algumas barreiras serem quebradas, algumas coisas de fato disruptivas, com nichos em saúde, em lautechs, em financeiro, etc. Acho que a gente está vendo o sol começar a nascer ainda. Sim, eu ia dizer algo bem semelhante ao que tu comentou relacionado ao estudo da inteligência, né? Não é bem por aí, eu acho que hoje ainda está nesse embrião mesmo, onde, poxa, a gente bota ali, vem um resultado, vou parar de responder aqui porque ele vai me responder melhor que eu, vai corrigir meu português, sei lá. Então, acho que tem muito a evoluir no sentido do estudo das pessoas, entender o que aquilo ali realmente vai trazer, aliado também a não só uma resposta textual, mas também contemplando outras situações, né, de processo ou de imagem, né? Então, está um pouco relacionado com o que tu falou, que eu ia comentar aqui, quanto ao crescimento das pessoas em relação ao IA, né? Acho que é muito mais saber como usar aquela ferramenta em prol da tua atividade ou da tua empresa, porque ela não é, né, simplesmente jogar um texto em cima de N resultados, né? Não é pegar frases ali e te trazer. Então tem um universo muito grande ainda a ser descoberto e incentivado, na verdade, porque não adianta a gente ter a ferramenta ou ter, né, toda a possibilidade de usar e não ter a contribuição de todos ali em cima de trazer esses resultados, né, entender, engajando isso dentro das empresas, né, que eu acho que o mais difícil vai ser esse ponto, né, diretamente para as pessoas. Eu acho que é um pouco mais, tem pessoas que vão lá e vão engajar direto, né, sempre vai ter aqueles que vão estar sabendo tudo que a ferramenta está te dando, mas normalmente as empresas vão acabar, principalmente aqui no Brasil, como a gente estava, né, nesse papo cultural aí, vão demorar um pouquinho mais para realmente entender como trazer isso para o benefício aí da empresa num geral, né? Show. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta, mais polêmica não, mas uma pergunta sincera para vocês. Gostaria de ouvir dois cases que vocês pudessem comentar com a gente. Um que fosse aquele que, cara, qual case do teu coração, assim, que eu fiz esse produto e realmente, cara, esse aqui eu tenho um carinho, esse aqui realmente eu tenho orgulho de ter feito. E como o mundo não é colorido, mas não tanto, não é perfeito, se tem algum caso que se você pudesse fazer, você faria diferente? Não precisa citar nomes, etc. E por quê? Né? Porque, esse aqui eu faria diferente porque por causa disso. Então, as duas pontas, queria que vocês comentassem. Vamos lá. Vai tu primeiro. Eu primeiro, então vamos lá. Cara, 15 do coração. Assim, eu sempre gostei muito de projeto que envolvesse algum tipo de evento físico junto. Né? Então, assim, porque, na minha opinião, ele acaba se materializando também no mundo real, né? Então, assim, a gente teve alguns anos atrás, isso pré-pandemia, né, que construir
todo o credenciamento para o Google Cloud Summit, né? Que ocorreu no Brasil inteiro, ocorreu no México, né? Então, assim, era Allianz Parque cheio, com o pessoal fazendo palestra. Foi nesse. Então, a gente teve lá, no caso do México ali, milhares de pessoas indo, e na época, se a gente for olhar hoje, né, era algo super simples, mas eu tô falando de um case em que a gente tinha que pensar, que assim, num processo bem não integrado, né, fazer funcionar, tem lá um fornecedor X que recebe os cadastros de quem vai participar, que não está integrado com o sistema de credenciamento, que era o que a gente construía, né? Então, imagina o seguinte, construir um sistema que tu tem que botar para funcionar da noite pro dia, num evento que está montado para credenciar X mil pessoas, que imprime numa impressorinha o QR Code, né? E o reflexo desse QR Code, na época já, né? Ainda não tinha Pix, tá? Não tinha Pix. Não tinha Pix, tá? Não tinha foi por causa Pix, do Pix. que ficava aqui no crachá, né, da pessoa que entrava no evento. Esse QR Code ele era escaneado em diversas experiências ao longo do evento. E no final a gente gerava um grande mapa de calor da onde essa pessoa, na verdade, onde as pessoas estiveram, né, e que tipo de experiências que elas fizeram usando os mais diversos produtos do Google. Então, assim, esse é um case que foi muito bacana, porque ele envolveu, né, envolveu o off, tinha até impressora, né, tá? Então, assim, foi um case muito bom, tá? Um case de sucesso, e que ele funcionou aí, né, por mais de 3 anos, salvo engano, a gente conseguindo evoluir ali o mesmo software muito específico, e depois tivemos mudanças aí, tá? Legal, bacana. Case do coração quer falar do coração? Depois a gente fala de problema. Bom, na verdade, assim, não quero ficar parecendo um marqueteiro aqui, não é, né, ou ficar em cima do muro, mas pessoalmente, assim, o que me dá a sensação de satisfação não é a entrega do projeto, porque não conheço eu conheço uns projetos que eu não entreguei, mas não é culpa minha. Mas não tem projeto que o cliente se envolveu que eu não entreguei. Então, assim, para mim, o que é o maior sucesso, assim, é ver a satisfação daquilo funcionando para o cliente, né? Então, assim, tu ter entregue ali, tu receber o retorno do cliente, que todo mundo gostou, que tá tudo funcionando, enfim, né? Então, existem alguns nesses cenários, assim. Não tenho muitas experiências com cases externos, né? Que nem o Corsetti comentou aqui. Eu prefiro, na verdade, os mais online mesmo. Então, assim, para mim, realmente, tenho alguns cases nesse sentido de que realmente a gente fez acontecer dentro das expectativas e, na verdade, mais do que a expectativa. Sempre tem aquela cerejinha do bolo que acabou entrando e que deu aquela satisfação ali maior para o cliente, né? E eles estão realmente muito vinculados na questão de estar online, de estar entregue na questão do produto mesmo final para todas as áreas daquele cliente. Então, acho que existem alguns, né? Obviamente existem alguns nesses pontos que eu comentei. Assim, não consigo, de fato, assim, elencar. Na verdade, é muito mais a nível de cliente, então não vale aqui a gente comentar em cima de cliente, mas o prazer da entrega. O prazer, exatamente, assim, o que realmente me dá... Não me importa, porque quando tu me perguntou lá a questão do... como é que tu fica apavorado com aquele monte de cliente, ou desesperador, por isso que eu tenho essa calma da questão de não ser desesperador, porque, na verdade, o que vai me satisfazer é realmente entregar. Não importa o que é. Não importa qual que é o produto, qual que é o site, qual que é a landing page que for, realmente eu vou fazer aquilo ali acontecer para que no final eu tenha um retorno do cliente dizendo, ficou legal, todo mundo gostou, deu tudo certo, enfim, né? Isso que é o que eu procuro normalmente em todos os projetos, né? Tem aquelas que não acontecem, mas eu acho que já deu tempo aí pro Corsetti pensar do insucesso aí. Tá com o PMO certo, cara. O cara quer entregar e fica feliz quando entrega. Isso aí. É isso. É o PMO perfeito. Passou na entrevista. Sobre um case de insucesso, tá? Na verdade, assim... Não precisa ser um case de insucesso, mas tipo...
Algum que você faria diferente e por quê? Na verdade, assim, tem um ponto que me incomoda bastante, que é o seguinte, é quando a gente erra o modelo comercial de alguma venda que a gente faz. Né? E a gente, obviamente, entende o erro e corrige depois. E tem um caso bem interessante que a gente errou mais de uma vez até chegar no modelo certo, faz parte, né? Que é tentar desenvolver produto como se fosse projeto. Tá? Fecha um escopo de um monstro gigantesco, né? Entrega o projeto, acaba e vai embora. Não funciona. Né? Então, assim, e o que a gente faz diferente já, né? Mas que mudou? Quando a gente está fazendo um produto, obrigatoriamente tu tem que ter um squad alocado, obrigatoriamente tu tem como ter marcos de entrega, mas tu não pode ter um escopo fechado, né? Falando de produto, e obrigatoriamente tu tem que ter sustentação depois, coisa que projeto às vezes não tem. Tá? Então, assim, se eu fosse olhar para questões de dia a dia que a gente olha para o passado e que a gente já errou algumas vezes, foi tentar trabalhar nesse formato, muito porque, vamos encaixar verba aqui, vamos dar um jeito lá, mas invariavelmente isso gera um estresse lá no final, né? Porque tu tem que deixar claro desde o início que, assim, vai construir um produto, vai precisar de uma sustentação. E a sustentação de um time. Não é com 10, 15 horas mesmo de um FII, como se fosse um portal institucional, que é um projeto simples, mais simples, dizendo assim, né? Às vezes resolve, né? Só para trocar conteúdo. Tá? Então, assim, trazendo um ponto aí que a gente evoluiu ao longo do tempo, assim, que a gente identificou e que realmente, assim, era um ponto de dor, tá? Era um ponto de dor. Show, muito bom. Esse ponto de projeto versus produto é sempre muito crítico, né? E é exatamente isso que você falou, né? Produto, ele não pode ter um ciclo de vida curto, não pode morrer, né? Tem que seguir, né? E essa visão, ela é super importante para o sucesso do próprio produto, né? Se ele for tratado como projeto. Consequentemente, lá na frente, você vai ver o seu filho passar mal, morrer. Isso. E vai dar dó. E vai dar, tá? Cara, muito bom papo. Eu queria encerrar com vocês aqui e pedir para que vocês falem, o pessoal que ouviu, que está interessado no projeto de transformação digital, quer conhecer melhor os produtos da base, fora o endereço que já está aqui na descrição, aqui embaixo, que a gente coloca em todos os episódios da base, que outros canais, como eles podem conhecer melhor, entrar em contato, como que o pessoal pode conhecer melhor? Vamos lá, além do nosso site aí, www.base.digital, né? A gente tem nosso Instagram aí, né? Base.digital, onde o pessoal pode ver uma série de projetos que a gente lança, né? Isso tudo também está no nosso portal. E a gente tem um canal de contato que é o nosso e-mail, cai diretamente na nossa área de negócio, que é o fale@base.digital. Então, se alguém tiver interesse, né, seja na construção aí de algum portal institucional, que é um dos nossos, né, produtos / serviços, né, ou algum tipo de plataforma para transformação digital, né, é só mandar, né, nesses canais. Show de bola. E vai estar o LinkedIn dos dois aqui também na descrição. Se quiser ir direto na ponta, manda uma DM lá pro Corsetti no LinkedIn que ele responde. Beleza? Meus amigos, muito obrigado pelo papo, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o que é de fato transformação digital, com os exemplos bem ricos aqui, né, desse processo, falando um pouco de mercado. Acho que foi bem enriquecedor aqui para quem está nos ouvindo. Obrigado. Nós que agradecemos aqui, excelente o papo, tá? Acho que a gente conseguiu trazer bastante questão prática, né? Nós gostamos disso, muita questão prática, e aguardamos o próximo podcast aí também para falar sobre outros assuntos. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado. Se ainda não deu like, se você ainda não está seguindo e não se inscreveu no canal, é a sua última chance agora, senão você vai estar fora da transformação digital. Daqui a pouco você não tem nem celular. Então, dá um like, segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente, compartilha esse episódio com alguém que tem interesse nesse assunto, coloca suas dúvidas aqui no comentário, valorize o criador de conteúdo. Se esse conteúdo ou qualquer outro criado por qualquer outro podcast te traz conhecimento, contribui alguma coisa para você, valorize o criador de conteúdo. É isso. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Obrigado!